Abençoados, você sabia que há um só corpo e um só espírito? E passando disso é doutrina de homens desviados da verdade? O tema do nosso estudo é a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Abençoados, unidade do Espírito significa que há um só Espírito. Sendo assim, há um só corpo reunido, uma só igreja reunida, porque há um só Senhor, porque há uma só fé e houve um só batismo. Amém? Não existe duas unidades. Unidade é um. O Espírito é um. Não existe dois espíritos. O Espírito da graça e o Espírito da religião. Não existe, abençoados. É isso que as pessoas ainda precisam entender quando se ler, Efésios 4, 1, 6. E o apóstolo Paulo estava ensinando essas coisas, aos Efésios. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo estava dizendo: fostes chamados a uma vocação. Andeis digno dessa vocação. Não fique como Maria vai com as outras. Perdoa aí as Marias, mas é uma expressão, que usamos para dizer a pessoas que não têm uma opinião própria, pessoas que concordam com tudo. Por exemplo, Cristo já batizou a todos no madeiro. E chega uma pessoa e diz: não, vou lá na igreja, amanhã vai ter batismo na igreja, vamos lá. A pessoa visita, e a pessoa vai para agradar pessoas. Essa é a expressão Maria vai com as outras. É não ter uma opinião formada, Então Paulo está dizendo: seja digno da vocação que foste chamado. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Siga o alvo, o meio que te leva ao alvo do Cristo, o alvo da verdade. Andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportamos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. O que é unidade do Espírito? A unidade do Espírito significa um só Espírito. Hoje existe o Espírito da graça e o Espírito do sistema religioso. Não há dois Espíritos. Não existe o Espírito do sistema religioso. Há o Espírito da graça de Deus. E o desejo tradicionalista religioso dos homens, que não tem o que o Paulo ensinou, a humildade de reconhecer os seus erros doutrinários. Nós estamos aqui pregando a graça e mostrando os erros doutrinários do sistema religioso, mas eles não têm a humildade, como Paulo ensinou, para reconhecer os seus erros doutrinários. A Bíblia mostra com clareza
o ensino de Paulo, né? E ele está mostrando aqui a unidade do Espírito, quer dizer, um só Espírito. Não pode ter dois Espíritos, o Espírito da graça e o Espírito do sistema religioso. Não existe isso. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. O corpo de Cristo é um, abençoados, e não dois. O sistema religioso se mantém pela ignorância de uns e pelas astúcias de outros, que se fazem de cães e não querem largar o osso, por causa dos benefícios que a religião os proporciona. Quando nos reunimos em graça, nos reunimos em um só corpo. Porque também há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, o Cristo glorificado, uma só fé, a graça ideal enviada por Cristo, entregue aos filhos, né, aos filhos escolhidos, aos destinados à salvação, por Paulo de Tarso. Um só batismo, o batismo de sangue derramado no madeiro, que reuniu todos aqueles, né, que remiu todos daquele tempo, e justificando também a todos que nasceram daquela época até hoje. Todos nós que nascemos de 70 para cá, nascemos remidos, justificados, abençoados, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. De 70 para cá já nascemos sem dívida, sem pecado, justificado. Amém, amados? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Um só Deus, Yahweh, nosso Pai, nosso Abba. A graça é a vontade do Pai para os dias de hoje. Hoje estamos no tempo pleno da graça de Deus. Mas muitos ainda não estão em graça. Estão no tempo pleno da graça, mas ainda não estão em graça. Você chega perto do irmão do sistema religioso. Não, irmão, já estamos em graça. Sim, já estamos no tempo da graça. Mas eles ainda não estão em graça. Estar em graça é servir o evangelho do Cristo glorificado, ao qual foi dado para Paulo de Tarso. Isso é estar em graça. Muitos ainda não estão em graça. Estão no tempo pleno da graça, mas ainda não estão em graça. Amém? E o nosso trabalho é apresentar a graça a quem tem ouvidos para ouvir. Como diz Paulo em Efésios 4, 2, 3, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar, né, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso aí, amados. Esse é o nosso trabalho, apresentar a graça. Por que eu disse para quem tem ouvidos para ouvir? Porque tem que querer conhecer a graça. Amém? Abençoados, é com amor que se anuncia a graça de Deus, e não com violência, não com discussões, não com brigas, mas amor, longanimidade,
Essa palavra me enrola a língua. Longanimidade. É com amor, longanimidade, mansidão, paciência, amados. Nem todos vão entender a graça de Deus. A pessoa conhece a graça de Deus e já quer passar a graça de Deus para todos, para todo mundo. Não é assim que funciona, amados. Você que é novo aí na graça de Deus, preste atenção, não é assim que funciona. Devemos falar da graça? Sim, devemos falar da graça. Eu, irmão André, estou aqui, no YouTube falando da graça para todos. Mas Paulo diz que a fé não é de todos. Nem todos entenderão a graça, nem todos aceitarão a graça, nem todos receberão a graça. Amém? Então temos que ter amor, longanimidade, mansidão, paciência, muita paciência. Amém? E apresentar a graça, para nossos irmãos que estão aí no sistema religioso, em geral, mostrando para eles que há um só Senhor, há um só corpo. Amém? Há um só Espírito. Fora disso, é desejo da carne, o desejo tradicionalista religioso da carne. Amém? A graça de Deus, a Bíblia diz, de Moisés recebemos a lei. Mas a graça e a verdade veio por intermédio de Yahushua HaMashiach, Cristo Jesus. A graça é a verdade. A graça, ela está estabelecida hoje no nosso tempo, na sua plenitude. E hoje muitos dizem que estão em graça. Já estamos em graça, irmão, já estamos em graça. Muitos já falaram para mim, muitos irmãos do sistema religioso já falaram para mim, mas estamos em graça, abençoado. Sim, estamos no tempo pleno da graça. Mas o sistema religioso não está em graça. Ainda segue o mesmo tradicionalismo religioso de Moisés. Amém? A lei, a Bíblia diz que era sombra dos bem-vindouros. O sistema religioso de hoje é sombra. Simplesmente sombra. Eles não estão com Cristo, eles não servem Cristo. Desculpe eu falar isso, mas é o que a Bíblia nos apresenta. A graça é a verdade. Ela veio por intermédio de Cristo. Amém? E hoje estamos no tempo pleno da graça. Nós aqui estamos servindo a graça de Deus. Por isso nosso ensinamento é diferente. Porque não ensinamos lei de Moisés. Não ensinamos livros históricos como Mateus, Marcos, Lucas, João. Ensinamos o Evangelho de Cristo, que foi dado ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco, contendo nas epístolas de Paulo. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Amém? Você que não conhece, visite nosso canal, conheça a graça de Deus, para você ver o benefício que Deus já tem te dado e você não sabe. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Se não é inscrito, se inscrevam. Indica a pessoa para se inscrever. Não esqueça de dar os seus likes. Até a próxima. Graça e paz.